Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O vereador Cássio Trogildo, do PTB, reassumiu a presidência do Legislativo Municipal na última quarta-feira. O parlamentar havia sido afastado do cargo por decisão judicial no final da semana passada. A Câmara de Vereadores recorreu da decisão e o parlamentar retomou a função. A semana na Câmara Municipal começou sob o comando do vereador Guilherme Socias Vilela, do Partido Progressista. Vice-presidente da Casa, o parlamentar assumiu o cargo mais alto do Legislativo Municipal no lugar do vereador Cássio Trogildo, do PTB. Afastado da função por determinação judicial, Trogildo reassumiu o cargo na quarta-feira, após a Câmara de Porto Alegre recorrer da decisão no Tribunal de Justiça do Estado. O TJ aceitou o agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal contra a decisão da juíza Andréia Terre do Amaral, da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. No final da semana passada, a magistrada havia suspendido a eleição do vereador para a presidência do Legislativo. No entendimento da juíza, o parlamentar não poderia ter sido escolhido para o cargo por responder na Justiça à acusação de compra de votos nas eleições municipais de 2012. A decisão da juíza teve como base uma ação popular movida contra a Câmara Municipal, solicitando que a eleição para a presidência fosse anulada. Conforme o diretor legislativo do Parlamento da capital, o retorno de Trogildo à presidência foi sustentado pelo desembargador Alexandre Mussói Moreira, da 4ª Câmara Civil, que levou em conta uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a decisão do Tribunal Geral Eleitoral, mantendo então, para todos os fins, para todas as prerrogativas, o mandato do vereador Cássio Trogildo. Nesta perspectiva, estando no poder das suas prerrogativas plenas, ele pode participar de qualquer ato da Casa e inclusive ser eleito presidente da Casa, como o foi. Então, tendo sido regular a eleição e estando o vereador Cássio Trogildo no pleno exercício do seu mandato, não há questão que eventualmente possa derivadamente suspendê-lo da presidência da Câmara. A Câmara Municipal derrubou o veto da Prefeitura ao projeto de lei que concede licença paternidade aos servidores municipais. O documento, aprovado pelo Legislativo no final do primeiro semestre, segue regras determinadas na legislação federal. O documento é de autoria da vereadora Fernanda Melchiona e do ex-vereador Pedro Ruas, ambos do PSOL. O texto original foi aprovado aqui no Legislativo no final do primeiro semestre deste ano e previa a concessão de 30 dias de licença paternidade para os servidores do município. Na mesma ocasião, os parlamentares também votaram favoráveis a uma emenda sugerida pelo Executivo que reduzia este tempo para 20 dias. Mesmo assim, o projeto recebeu o veto total da Prefeitura. Segundo o líder do governo na Câmara, vereador Kevin Krieger, do PP, o veto foi um erro técnico. O parlamentar subiu à tribuna e liberou a base do governo para a rejeição do veto. Todos os vereadores que discutiram a matéria foram favoráveis ao projeto. 31 parlamentares votaram pela derrubada do veto. Os vereadores também aprovaram 2 requerimentos para votar novamente pontos polêmicos de um projeto de lei. Os 2 documentos se referem a emendas ao projeto de lei que trata da transferência do potencial construtivo dos imóveis incluídos no inventário do patrimônio histórico do município, proposto pelo vereador Mauro Pinheiro, da Rede. O texto foi aprovado no final do primeiro semestre. A votação dos requerimentos foi simbólica. Os vereadores Sofia Cavedon e Engenheiro Comaceto, do Partido dos Trabalhadores, votaram contra. As emendas devem voltar à ordem do dia na sessão plenária da próxima segunda-feira, 15 de agosto. Os parlamentares aprovaram ainda um decreto da Comissão de Economia e Finanças que aprova as contas da Prefeitura de 2013. Em plenário, o parecer da CEFOR recebeu 18 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções. Para o relator do projeto na comissão, o aval positivo do Tribunal de Contas do Estado já seria o suficiente para a aprovação da proposta no plenário sem maiores polêmicas. O vereador Ayrton Ferronato destacou o rigor com que as contas são analisadas pelos órgãos de fiscalização.
No entanto, o tema gerou debate na sessão da última quinta-feira. Para a líder da oposição, o voto contrário às contas do governo foi em parte pela queda dos investimentos na educação infantil. Nós não aprovamos as contas de 2013, porque já lá naquele momento, em 2012 ocorreu também, mas em 2013 o Tribunal de Contas apontava que a Prefeitura não gastava o suficiente em educação infantil, mesmo sendo esse o nível de ensino prioritário da Prefeitura. E apontava que só para os 4 e 5 anos eram necessárias a criação de 9 mil vagas, 9 mil e alguma coisa, para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. E a Prefeitura não fez, apesar do apontamento. Segundo o vereador Ayrton Ferronato, todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas foram justificados pela Prefeitura. Na verdade, existe um parecer prévio do Tribunal de Contas. Existe uma análise preliminar e aquilo que se constata de deficiências na apresentação das contas pelo prefeito, o próprio tribunal encaminha, devolve o projeto para o executivo e o executivo explica caso a caso o que aconteceu. E normalmente essa justificativa significa sanar, explicou dizendo que elas não existem. Na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, os vereadores devem apreciar o pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei que regulamenta serviços de transporte como o Uber. Se o pedido for aprovado, será convocada uma reunião conjunta das comissões permanentes para votar o parecer sobre a proposta. Mas um acordo entre os vereadores garantiu que a votação do projeto só vai acontecer após a reforma do plenário Otávio Rocha. As obras devem terminar em 15 de setembro. E nesta semana, o período de comunicações temáticas tratou da inclusão escolar. Representantes de fóruns sobre o tema cobraram a aplicação de leis que garantem os direitos de pessoas com deficiência. Deficiente visual, a professora Olga Solange Herval citou dados do IBGE que apontam 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país. O número representa 24% dos brasileiros, conforme o levantamento de 2010. A representante do Fórum pela Inclusão Escolar avalia que não faltam leis, mas sim fiscalização para garantir os direitos desta parcela da população. Essa legislação toda contempla e traz no seu bojo tudo aquilo que nós almejamos para as escolas. Condições de uma verdadeira acessibilidade e permanência com qualidade na escola, das nossas crianças. Porque não adianta simplesmente a escola se abrir e aceitar a matrícula. Nós queremos que a criança entre e permaneça na escola. Porque senão não vale a pena. Nós debatemos e discutimos, aí se criam as leis, mas se não executam, então não adianta nós estarmos simplesmente discutindo e trocando ideias. Alguém tem que cobrar, alguém tem que fiscalizar. O tema do período de comunicações temáticas foi sugerido pela vereadora Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores. A parlamentar é autora da lei que implantou a Semana Municipal de Inclusão Escolar. O debate no plenário fez parte das atividades alusivas ao evento. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.